Exemplo 5. Determine o volume do sólido compreendido entre as superfícies z igual a 8 menos x quadrado menos y quadrado e z igual a x quadrado mais 3y quadrado. Bom, aqui pessoal eu desenhei mais ou menos a ideia, né? Esse primeiro, olha só, ele, para cada corte, se eu faço um corte com x igual a 0, por exemplo, eu vou ter uma parábola. E com y igual a 0, eu vou ter outra parábola, né? Então eu tenho aqui um paraboloide, né? Um paraboloide de revolução. Então em azul aqui eu tenho descrito aqui a equação z igual a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, essa superfície, tá? Depois, esse z igual a x quadrado mais 3y ao quadrado, o que vai acontecer? Ó? Aqui, quando eu fixo o x, eu tenho uma parábola. Quando eu fixo, quando eu zero o x eu tenho uma parábola, quando eu zero o y eu tenho uma parábola. Só que são parábolas com amplitudes, né, com aberturas diferentes. Né? Então esse aqui tem um 3, um coeficiente, esse tem 1. Já esse outro aqui eu tinha os mesmos coeficientes, então era uma parábola igual. Né? A mesma parábola, a única diferença era que uma era no plano xy e outra numa no plano xz e outra no plano yz. Já aqui a gente tem duas amplitudes diferentes. Então o que eu vou ter vai ser um paraboloide, mas mais espremido assim, né? É como se eu tivesse um paraboloide bonitinho de revolução, só que aí eu achatasse ele em um dos lados, e aí então ele fica um paraboloide elíptico, tá? Que aí os cortes aqui são elipses. Agora o corte desse azul aqui, o corte são circunferências, tá? E aí o que eu fiz? Bom, além disso aqui, então, deixa eu marcar aqui. Esse aqui, essa superfície, então, é o z igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado, né? Que os cortes para z constante são elipses, e o corte aqui para z constante são circunferências. Né? Ok? Então, olha só, eu vou então transladar esse aqui até na origem, né? Porque ele começa na origem, esse aqui, porque se eu faço x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, então o ponto 0, 0, 0 está na superfície. Então eu translado para cá. Esse aqui é um paraboloide, né, que ele começa lá na altura 8, né, porque se eu fizer x igual a 0 e y igual a 0, ele vai dar z igual a 8. Então ele começa lá na altura 8 e desce. Tá? Então aí aqui no meio tem intersecção entre os dois. Eu desenhei mais ou menos aqui essa intersecção. Tá? Mas não necessariamente essa intersecção está contida num plano. Ele pode descer aqui para baixo, subir ali para cima, né, pode fazer alguma coisa diferente ali, né? Mas tem uma determinada intersecção. E o que a gente quer saber é o volume entre os dois. Então, tá vendo esse espacinho aqui que há entre os dois? Né? Na verdade, esse espacinho não, esse espaço aqui dentro, ó, é como se fosse um ovo. Eu pegaria essa intersecção e aí apagaria toda essa parte de fora, tanto essa daqui quanto essa de cima. Daria só essa cúpula aqui dentro, né? Então essa parte aqui de cima, né, dessa superfície em azul, e essa parte aqui de baixo, na superfície em preto. Né? Então daria essa cápsula aqui de dentro, tá bom? Então essa é a região que a gente quer saber o volume. Ah, professor, mas por que não é essa região aqui? Porque não está falando nada de Z positivo, né? Então essa região ela continua aqui para baixo. Então ela não é limitada para a gente calcular volume. Entendeu? Então a única região que é limitada aqui na intersecção dos dois é essa cápsula aqui do meio, né? O que está entre os dois. Né? Então embaixo ela é fechada pela superfície em preto e em cima ela é fechada pela superfície em azul. Né? Então é essa região aqui do meio que eu quero achar o volume. Tá? Bom, para achar então o volume desse sólido, o que eu preciso fazer? Eu preciso enxergar qual é a variação, né, das minhas variáveis, né? Então, se eu chamar esse sólido, sei lá, de S, S é o sólido que é dado ali, aquela cápsula ali no meio. Então o volume vai ser dado pela integral sobre S da função constante igual a 1 dx, dy, dz. Beleza. Bom, então vamos ver como que é a variação de cada uma dessas variáveis. Bom, para entender isso, eu preciso entender quem é esse conjunto, quem é essa intersecção. Então, se um ponto está na intersecção, então, se
P igual a XY pertence à intersecção, está na intersecção, né, das duas superfícies, então, o que vai acontecer? Bom, então ele satisfaz essa equação e satisfaz essa equação. Opa, aqui faltou uma coordenada, né? XYZ. Então ele satisfaz essa e satisfaz essa. Bom, mas se satisfaz essa e satisfaz essa, então quer dizer que o Z que dá esse valor é o mesmo que dá esse valor. Então quer dizer que eu preciso que 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja igual a x ao quadrado mais 3, mais 3y ao quadrado. Tem que satisfazer isso, né? Bom, deixa eu só anotar aqui, que essa em preto aqui, vou passar para cá para ter espaço. X ao quadrado mais 3y ao quadrado. Certo, pessoal? Então, olha só. Então, esse ponto XYZ está na intersecção. Então, satisfaz essa equação e essa equação. Então, esse Z aqui tem que ser igual a esse Z. Então, quer dizer que isso aqui tem que ser igual a isso. É essa equação que a gente chega. Agora, eu posso pegar esse x, esse menos x quadrado, esse menos y quadrado e passar para o outro lado. Então, eu vou ficar aqui, ó. Já tinha 1 aqui, passou mais 1, então ficou 2x ao quadrado. Aqui já tinha 3, passou mais 1, ficou 4y ao quadrado. E do outro lado ainda sobrou 8. Bom, e tudo par, pessoal, então eu posso dividir tudo por 2. Então vai ficar x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 4. Isso é a equação do quê? É a equação de uma elipse, tá? Uma equação de uma elipse. Então quer dizer que a intersecção entre os dois, se eu projetar aqui no plano xy, o que eu vou observar é uma elipse, tá? Beleza. Então, dentro dessa elipse, pessoal, então o x vai variar de quanto a quanto? O XYZ vai ter que estar dentro dessa cápsula. Então, o x e o y vai ter que estar variando dentro dessa elipse. Ele não pode escapar dessa elipse. Então, o x, veja só, o x vai variar de quanto a quanto? Para ver a variação máxima de x, eu zero o y. Dentro de uma elipse, eu zero outra variável, eu zero o y, por exemplo. Se eu zerar o y, eu vou ter x ao quadrado igual a 4. Passando a raiz dos dois lados, eu tenho x entre menos 2 e 2. Então vai ficar entre menos 2 e 2 dx. Agora eu preciso ver a variação do y. Bom, para entender a variação do y, como eu estou em uma elipse, então eu estou numa elipse, ó. Ok? Então eu tenho já um x fixado. Então, para cada x, o x eu já vi a variação, né, que é entre menos 2 e 2. Agora, para um x fixo, quando eu olhar aqui a retinha paralela ao eixo y, ele vai tocar aqui na elipse em 2 pontos. Quais pontos são esses? Bom, mas se eu tenho já o x, então o que significa? Significa que eu quero saber o y. Então, eu vou ter 2y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Passo 2 dividindo, y ao quadrado igual a 2 menos x ao quadrado sobre 2. E aí agora eu passo a raiz. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2. Ok? Então quer dizer que essa altura aqui, ó, essa altura de baixo aqui é y igual a raiz de 2 menos x ao quadrado sobre 2. E aqui, menos, né, que é negativa, a altura negativa, e aqui a altura positiva, y igual a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2. Tá? Então quer dizer que o y vai variar entre menos raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2 e mais raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2. Então ela vai variar exatamente nesse intervalo, vai variar o meu y. E agora falta só verificar a variação do z, né? Mas olha só, o z ele vai variar entre essas duas superfícies. Então ele vai variar entre a superfície em preto, que é a que fecha embaixo, e a superfície em azul, que fecha em cima. E a gente já tem exatamente o valor delas. Então olha só, fixado o ponto xy, né, o z vai variar então entre a de preto. Então suponha que eu tenho um ponto xy fixo aqui, ó. Quando eu olhar, fazer o tracejado aqui paralelo ao eixo z, eu vou ter essa interseção. Então ele vai interseccionar aqui num ponto aqui
em um ponto aqui, certo? Então quer dizer que aqui vai ser que valor, de que altura z, já que o x e y está fixado, aqui vai ser o z igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado, porque é a equação dessa superfície. E o ponto daqui? Esse ponto aqui vai ser exatamente esse aqui. Vai ser z igual a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? Então quer dizer que ele vai variar entre este daqui até este daqui. Então isso aqui vai ser a integral entre x ao quadrado mais 3y ao quadrado e 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado da função constante igual a 1 dz. Ok? Então exatamente essa é a nossa função, né? O volume da nossa superfície, né? Desse nosso sólido ali. Tá? Muito bem, então qual é o valor disso? Então agora a gente tem que resolver essa integral. Como que a gente pode resolver essa integral? Então isso aqui vai ficar... Bom, vai ficar a integral de menos 2 até 2 da integral de menos raiz de 2 menos x ao quadrado sobre 2, raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2, depois por último a integral de x ao quadrado mais 3y ao quadrado até 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado 1 dz dy dx. Então vamos lá, vamos primeiro resolver essa do meio aqui, né? Bom, quem é a primitiva de 1 dz? É z. Então isso vai ficar integral de menos 2 até 2 da integral de menos raiz de 2 menos x ao quadrado sobre 2 e mais raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2 da função. Então eu pego a primitiva de 1, que é z, avaliado de x ao quadrado mais 3y ao quadrado até 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado dy dx. Então vamos lá. Agora eu preciso avaliar aqui. Então avaliando, como que a gente vai ter? Vai ficar integral de menos 2 até 2 da integral de menos raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2 e raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado sobre 2. Ok? E aí z avaliado no de cima vai ficar 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z avaliado no de baixo, que é x ao quadrado mais 3y ao quadrado dy dx. Beleza. Então vamos lá. Integral de menos 2 até 2 da integral de menos raiz de 2 menos x ao quadrado sobre 2 e raiz de 2 menos x ao quadrado sobre 2. Da função, bom, simplificando ali, então vai ficar 8 menos x quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado. Aqui, menos y ao quadrado menos 3y ao quadrado vai ficar menos 4y ao quadrado dy dx. Bom, pessoal, então agora para simplificar o que a gente fez, porque a gente vai ter um intervalo aqui na variação de y, né? Y e x estão variando dentro da elipse x quadrado mais 2y quadrado igual a 4. Então, para simplificar aqui, porque senão eu vou ter um produto aqui, vai começar a aparecer raiz se eu fizer essa integral dessa maneira que está aqui, tá? Então vai começar a complicar aqui a resolução dessa integral. Então, para resolver isso, em vez de a gente resolver essa integral, né, a integral desta função sobre a elipse, o que a gente vai resolver é transformar primeiro esta elipse em uma circunferência, né, usando a ideia do exemplo 2 dessa aula, do primeiro exemplo 2 dessa aula, tá, que transformava a elipse em uma circunferência, né, para poder aplicar o teorema, né, de mudança de variável. Então a gente usa o seguinte, ó. Então, usando a mesma ideia de lá. Então aqui eu vou dividir por 4 dos dois lados para encontrar quem é o A e o B em uma equação geral da elipse. Então, dividindo por 4, eu vou ficar x ao quadrado dividido por 4, que é 2 ao quadrado, e y ao quadrado dividido por 2, que é raiz de 2 ao quadrado, igual a 1. Então eu tenho essa equação aqui. Então quer dizer que A é 2 e B é raiz de 2. Tá? Então a gente tem essas
propriedades aqui. Tá? Então a transformação, o V aqui, a transformação leva o V em U raiz de 2 sobre 2, V. Essa transformação ela vai levar a circunferência U quadrado mais V quadrado igual a 4 nessa elipse. Vamos observar. Olha só, esse daqui é o nosso x e esse aqui é o nosso y. Então se o U é x, então quer dizer que x ao quadrado mais... Bom, agora eu tenho que escrever o v em função de y. Então se eu escrevo o v em função de y, eu sei que y é raiz de 2 sobre 2v. Então eu vou isolar o v aqui. Então isso vai ficar v igual a 2y sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2y. O 2 cancela, então vai ficar raiz de 2y. Esse é o valor de v. Então, no lugar de v aqui, vai ficar raiz de 2y ao quadrado igual a 4. Né? Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, 2. Y ao quadrado igual a 4. Então, dá exatamente essa equação aqui, ó. Então, quer dizer que essa transformação, ela leva esse círculo de centro na origem raio 2 nesta elipse, tá? Então, como que vai ficar nosso volume, nossa integral? Então, aí vai ficar uma integral sobre este círculo, tá? Essa aqui é a diferença. Então, a integral sobre este círculo vai ficar como? O x varia de quanto a quanto aqui? Como é um círculo de raio 2, o x varia entre menos 2 e 2. O x não, o u, né? Porque a gente vai mudar de variável agora. E o v vai variar de quanto a quanto? Né? Fixado, como eu estou numa circunferência, o v aqui, ó, é só isolar o v nessa equação. Vai ser 4, vai ser mais ou menos raiz de 4 menos o quadrado. Entendeu? Então isso aqui vai ficar entre menos raiz de 4 menos o quadrado e mais raiz de 4 menos o quadrado. Tá? Da função. A nossa função é... agora a gente vai ter que compor, né? Então tem que ser essa função composta com a função t, para saber o que ela faz com u e v. Então o nosso x, no lugar do x eu vou colocar u e no lugar do y eu vou colocar raiz de 2 sobre 2, v. Então vai ficar 8 menos 2u quadrado, né? Então o x e o u é a mesma coisa, menos 4 vezes, no lugar do y eu vou colocar raiz de 2 sobre 2, v. Isso ao quadrado. Tá? Então é dv du. Certo, pessoal? Então a gente fez essa primeira mudança de coordenada para simplificar. Em vez de a gente estar trabalhando com uma integral de uma função em cima de uma elipse, a gente passa a trabalhar em cima de uma circunferência. Né? Circunferência centro na origem, raio 2. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos então simplificar agora. Bom, então essa primeira mudança de coordenada, beleza, já deu uma simplificada na região. Agora, como a região é um círculo, a gente pode utilizar agora as coordenadas polares, né? Porque se eu estou com um círculo aqui de centro na origem e raio 2, então quer dizer que eu vou ter esse círculo, ele pode ser escrito em coordenadas polares como r, né, que é a distância, sendo de 0 a 2, e o θ é completo, né, porque é o disco todo, então de 0 a 2π, certo? Então esse retângulo aqui, usando a transformação de coordenadas polares, essa transformação vai levar esse retângulo nesse círculo todo. Então, aplicando agora essa transformação, né, quem é a transformação? A transformação t de rθ igual a r cosseno θ, r seno θ. Tá? Então, esse aqui é o nosso u e esse aqui é o nosso v. Ok? Então, como vai ficar os intervalos? Então, v é igual. Então, o primeiro intervalo em r, o r vai variar de 0 até 2. E o intervalo em θ, de 0 até 2π. Ok? Então vamos substituir agora na função. Eu vou ter que fazer essa função composta com a outra função. Ah, pessoal, aqui ficou faltando, ó. Ficou faltando a gente verificar, porque a transformação que a gente utilizou lá antes é t de uv igual a u
raiz de 2 sobre 2v, né? A gente precisa verificar o determinante jacobiano, né, para poder aplicar. Que ela é injetora, a gente pode ver, porque aqui só depende de u e aqui só depende de v, né? Então, se eu tenho dois pontos que são iguais, então o 1 vai ser igual ao 2 e v1 vai ter que ser igual a v2. Tá? Não vai ter nenhum problema, vai ser injetora. Agora, quem é a jacobiana? Então, a jacobiana dessa primeira, vamos pôr aqui T1, né, dessa T1, num ponto qualquer, ele vai ser quanto? Pega a primeira função coordenada, u, derivada em u, derivada em v. Pega a segunda função coordenada, derivada em u, derivada em v. Certo? Então, determinante da jacobiana dessa transformação vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho que multiplicar aqui, ficou faltando, né, multiplicar toda essa função por raiz de 2 sobre 2. du dv. Tá? Que é um... Beleza, pessoal? Então, entendido? Então, aqui a gente aplicou... Primeiro, a gente aplicou uma transformação que leva o círculo na elipse, né? E aí, ao invés de a gente integrar na elipse, a gente integra nesse círculo. E aí, então, essa transformação aqui ela é injetora e o jacobiano, o determinante jacobiano é diferente de zero. Então, satisfaz os dois itens do teorema de mudança de variável. Então, eu posso aplicar ela aqui. Então, fica a função composta com essa transformação, que a gente obteve aqui, vezes o determinante, né, o módulo do determinante jacobiano. Ficou faltando, então, só esse multiplicar pelo módulo do determinante jacobiano aqui, né, aqui em cima. Beleza, então chegamos nessa aqui, que é uma integral dessa função em cima da circunferência de centro na origem raio 2. Como é uma circunferência de centro na origem raio 2, a gente pode escrever ela em coordenadas polares, né? Através de r cosseno θ, r seno θ, onde o r varia de 0 até 2, né? Que é o raio, e o θ varia de 0 até 360, né? Até 2π. Então, por isso que o r varia de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π. Então, essa nova transformação, né, que a gente poderia chamar de T2, né, que seria a segunda transformação que a gente está aplicando aqui, a segunda mudança de variável, essa T2, então, ela leva esse retângulo aqui, né, no plano Rθ, neste círculo, né, nesse disco, na verdade, nesse disco, no plano U e V. Tá? Então, como que fica? Então, a variação de R é de 0 a 2, a variação de θ é de 0 a 2π, e aí eu faço a composta. No lugar do U, eu vou escrever R cosseno θ, e no lugar do V, eu vou escrever R seno θ. Então, isso vai ficar 8 menos 2. No lugar do U, eu vou colocar R cosseno θ, menos 4. Bom, aqui já dá para simplificar, né? Porque eu estou fazendo ao quadrado, então aqui a raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado 4. Então esse 2 ao quadrado aqui, que é 4, vai cancelar com esse 4. Então vai ficar menos 2, né? Porque a raiz de 2 ao quadrado, v ao quadrado. Mas no lugar do v é r seno θ ao quadrado. Tudo isso vezes raiz de 2 sobre 2. E agora eu preciso multiplicar pelo determinante do jacobiano da mudança de coordenadas polares, né? A transformação em coordenadas polares, o determinante jacobiano dela é o R, né? Então vai ter um R multiplicando aqui também. Então R aqui, dr dθ. Ok? Bom, pessoal, vou apagar aqui embaixo para terminar então esse raciocínio. Então são essas duas transformações que a gente fez para poder calcular esse volume. Então, olha só. Então, esse aqui é um exercício, né, que se vocês olharem na apostila, só tem a resposta lá, né? Aqui a gente precisa fazer dois tipos de mudança de variável para simplificar a nossa integral. Então, vamos lá. Bom, agora, então, a região está bem simples, porque a gente chegou num retângulo e agora eu preciso só trabalhar com a minha função. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2, da integral de 0 a 2π, d. Agora eu vou distribuir, então, vou deixar o R em evidência. Não, eu vou distribuir o R também. Então, distribui tudo. Então, aqui, ó, 8, e eu vou dividir por 2, então vai ficar 4. Então, 4 raiz de 2R. Esse primeiro termo. Menos, tem um 2 multiplicando, um 2 dividindo. Então, vai ficar raiz de 2, né? Aqui vai sair um R quadrado, aqui eu já tenho um R, então R é o cubo. Cosseno ao quadrado de θ.
Ok? Aí menos, aqui tem um 2 multiplicando, 2 dividindo, então vai ficar raiz de 2. Aqui tem um r ao quadrado, aqui tem um r, então vai ficar r ao cubo, seno ao quadrado de θ. dr dθ. Beleza. Vamos lá então. Integral de 0 a 2, da integral de 0 a 2π, d. Bom, aqui então é 4 raiz de 2r menos. Olha só, pessoal, esse termo e esse termo tá nos dois, então eu posso tirar em evidência, menos raiz de 2r ao cubo. Então, como vai ficar aqui? Vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. dr dθ. Ok? E quanto vale cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Isso aqui vale 1. Tá? Ô, pessoal, calma aí, ó. Calma aí que aqui tá errado, né? É dθ, dr, né? Porque primeiro a variação de θ aqui interna e depois a variação de r. Então tem que inverter aí, tem que tomar esse cuidado, tá? Beleza. Bom, então como esse aqui é 1, então isso aqui vai ficar integral de 0 até 2 da integral de 0 a 2π de 4 raiz de 2r menos raiz de 2r ao cubo. Né? dθ dr. Bom, mas só que, olha só, pessoal, essa função aqui ela não depende de θ. Então ela já pode pular para fora da integral. Então vai ficar integral de 0 até 2 de 4 raiz de 2r menos raiz de 2r cubo vezes a integral de 0 a 2π dθ dr. Ok? Bom, como que fica então isso? Então isso fica integral de 0 até 2. Quem é a integral de 1 dθ? É o próprio θ. Então isso aqui vai ficar toda essa função, que é 4 raiz de 2r, menos raiz de 2r ao cubo, vezes a primitiva então de 1 é θ, avaliado de 0 a 2π. dr. Então olha só como que vai ficar isso, vai ficar integral de 0 a 2 de 4 raiz de 2r menos raiz de 2r ao cubo, vezes, aí aqui a gente tem θ avaliado em 2π, 2π, θ avaliado em 0, 0. Então é vezes 2π dr. Então isso aqui eu posso tirar em evidência o 2π e posso tirar o raiz de 2 que tem em comum aqui. Então vai ficar 2π, 2 raiz de 2π, integral de 0 a 2 de 4r menos r ao cubo, dr. Então isso vai ficar 2 raiz de 2 vezes π. Quem vai ser a primitiva? Então, primitiva de 4r dr é 2r quadrado, né? Porque a hora que eu derivar vai cair o 2, vai ficar 4r, que nem tá lá. E quem é a primitiva de r ao cubo? É r à quarta sobre 4. E tudo isso avaliado de 0 a 2. O que a gente observa? Que quando eu avalio isso no 0, vai dar 0. Então é só avaliar no 2. Então isso vai ficar 2 raiz de 2π vezes, avaliado no 2. Então 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Ok? Agora aqui, 2 à quarta. Então fica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 sobre 4 dá 4. Ok? Então aqui 8 menos 4, 4. 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 2. Tá? Então se a gente conferir ali na resolução, vai ser exatamente 8 raiz de 2π. Tá? Então dá exatamente esse valor. Então note, né? Na apostila a gente tinha só o valor, né? E aqui a gente precisou usar duas mudanças de coordenada, né? A gente tinha uma integral, primeiro a gente olhou para todo o nosso sólido, né? E usamos a definição de volume, que é a integral de 1 sobre esse sólido.
E aí então, desenvolvendo, a gente chegou então que era a integral de uma função, de uma determinada função, obtida através da integral em z, né, sobre a elipse. Aí a gente usou a mudança de coordenada que transforma o círculo na elipse. Então a gente passou a trabalhar com uma integral sobre o círculo. E depois usamos então a transformação de mudança, a transformação de coordenadas polares para escrever então a circunferência através de um retângulo. E aí então a gente simplificou toda a nossa integral até chegar numa integral de sobre um retângulo e aí sim poder terminar o cálculo dessa maneira. Então, pessoal, olha só, aqui no final foi simplificando de uma tal maneira, né, que a gente nem precisou trabalhar com esse tipo de raiz, né? Então, tentem fazer sem mudar, sem fazer essa mudança de coordenada, vocês vão ver o grau de dificuldade que aparece quando a gente substitui por raiz. Vai aparecer integrais muito complicadas, tá? Então, esse exemplo eu acho muito interessante, é claro que já faz... Só nesse exemplo já tem quase 20 minutos aí ou mais. Então esse exemplo mostra o quanto... Pode ser que a gente tenha que aplicar mais do que uma transformação para ir simplificando. Mas as mudanças de coordenadas simplificam em um grau as nossas integrais que facilitam demais, né? Então é muito importante a gente ter uma ideia de quais transformações transformam o quê. E uma das principais transformações é a transformação em coordenadas polares que a gente viu agora.